Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Esta é a nossa live Orais Sem Cessar. Vamos iniciar orando. Senhor, muito obrigado por mais um dia que se passa, pela noite que se inicia. Te louvamos pelo teu cuidado, pela tua providência nas nossas vidas. Abençoe cada irmão, cada irmã presente nesta transmissão. Abençoe aqueles que assistirão posteriormente, seja pelo Facebook ou pelo YouTube. Pai, abençoa-nos agora na transmissão da tua mensagem. Quanto a mim, coloco nas tuas mãos, ó Santo Deus, suplicando a iluminação do Espírito Santo. E aos que vão ouvir, prepare o coração para que aprendam de ti, para que permaneça a tua palavra. Obrigado pela oportunidade que temos de livre e abertamente na nossa pátria professarmos a nossa fé publicamente em Jesus Cristo. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, a você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos lá, o nosso estudo em Atos, capítulo 10, hoje um pouco mais longo, né? Dos versículos 23 até o final do capítulo, ou seja, até o versículo 48. Então, Atos, capítulo 10, versículos de 23 até o versículo 48. Ontem, excepcionalmente, nós não tivemos a nossa transmissão, mas já estamos de volta, né? Ontem foi o feriado da independência do Brasil, 7 de setembro de 1822, né? A data para tal. Então vamos lá. Atos, capítulo 10, versículos de 23 até o 48. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Então, Pedro recebe em Jope os emissários de Cornélio, vindo de Cesareia, e agora, após dormirem, após ficarem hospedados junto com ele, Simão Curtidor, no dia seguinte eles vão para Cesareia. Uma jornada aí de 10 a 14 horas, né? De 10 a 14 horas, uma jornada de um dia todo, né? No dia imediato, ou seja, no dia depois, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Então Cornélio prepara, né, a sua casa para receber Pedro e ele chama um monte de gente, não só os seus domésticos e a sua família, mas até amigos, né? Então, pessoas que ele achava que deveriam ouvir a Pedro. Então, o papel importante de Cornélio encheu a casa para recepcionar Pedro. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Ah, veja, há uma incompreensão muito grande ainda da parte de Cornélio, provavelmente pela sua cultura romana, essa questão da devoção e etc. Ele pensa ser Pedro um ser celestial e leva-o então a se prostrar, a se dobrar diante de Pedro, ajoelhar-se diante de Pedro. Versículo 26. Mas Pedro levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Então, Pedro rapidamente já corrige aquela postura de Cornélio. Veja, não há uma falha por parte de Cornélio. Cornélio está emocionado com tudo o que está acontecendo, não sabe nem o que fazer, né? Então, uma maneira extremamente reverente, porém equivocada. Mas Pedro, e a atitude de Pedro não é uma grosseria, não, mas já é um discipulado, já é um ensino, né? Eu também sou homem. Ou seja, nenhuma adoração, nenhuma prostração deve ser feita para homens. Então Pedro deixa bem claro: eu sou um homem, um ser humano, assim como você. Jamais devemos nos dobrar ou adorar
Nenhum ser humano, seja quem for, da era que for, devemos somente adorar, nos prostrarmos diante de Deus. A nossa adoração deve ser somente a Deus. Não devemos nem ter uma hiperveneração a nenhum outro homem ou mulher, seja um pastor, uma pastora, um apóstolo, um bispo, um cantor, uma cantora, um padre, uma madre, um monsenhor, enfim, não importa quem seja, se vivo ou se morto, a nossa adoração deve ser somente ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Nem devemos ter hiperveneração, hiperdulia a nenhum outro homem ou mulher. Digno de reverência, digno de honra, de glória, de poder, de adoração, é somente Deus. Homens e mulheres devem se tratar igual. Somos seres humanos, miseráveis pecadores. Nenhum ser humano é especial em detrimento do outro. Aliás, no Brasil não é só uma questão bíblica e teológica, mas a própria Constituição garante isso. Todos nós somos iguais. Então, um direito constitucional que nós temos. Tá? E biblicamente, que é muito maior que a nossa Constituição, a Bíblia é muito maior que qualquer legislação humana, também coloca desta maneira. Não devemos nos dobrar diante de homens. Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou encontrando muitos reunidos ali. Então veja, ele encheu a casa para ouvir Pedro. A quem se dirigiu dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo, impuro ou imundo, poderemos também, né, essa ideia do comum com o imundo, para mim, não são dois termos distintos, né? Apesar de não ser nenhum perito na língua grega, eu acredito aqui, um pouquinho que eu dei uma estudada, comum e imundo são sinônimos da mesma coisa, né? Comum ou imundo. É um hábito dos judeus do passado de não se relacionarem, tampouco fazerem amizade com gentios. Desta forma, um judeu não recebia um gentil na sua casa, um estrangeiro, tampouco ele se associava, ia na casa a convite de um gentil. Então, Pedro aqui está quebrando um tabu étnico. Havia essa divisão por parte dos judeus de serem exclusivistas, de se julgarem uma raça melhor do que as demais, de maneira que eles não tinham amizades com estrangeiros, não iam na casa e nem recebiam em casa. E Pedro está esboçando esse costume. Mas agora veja a visão que ele tem lá do lençol, com uma série de sorte de animais puros e impuros, Deus mandando ele matar tudo e comer, e ele falando que não, que não, que não. Eu disse na ocasião desse texto que eu não vi ali nenhuma quebra da questão do tabu alimentar, mas era uma visão metafórica para mostrar exatamente essa salvação que vem aos gentios. E agora Pedro está começando a se tocar, está começando a entender o que Deus havia lhe mostrado naquele êxtase que ele teve. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum, impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio. Faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, às 15 horas, 3 horas da tarde. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Então, aquela visão que Cornélio tem no começo de Atos 10, que nós já estudamos. Ele só vai recontar aqui para Pedro. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então, veja, em todo momento, né, já disse isso de ponta a ponta, a conversão de Cornélio está vinculada à ação de Deus, à ação divina.
E o próprio discurso da boca de Cornélio, né, a própria fala de Cornélio, daqui a pouco o discurso de Pedro, coloca o ser humano numa situação assim de que ele não tem participação na salvação, ele é instrumento. Então, olha, Pedro, estamos na presença de Deus e você vai falar aquilo que o Senhor lhe ordenou falar. Maravilhoso isso, né? Muito rico. Lembra do que eu disse no domingo? Nós temos que ter o hábito de ler a Bíblia com paciência e atentamente. Então falou Pedro, dizendo, parece um pleonasmo, né? Se ele falou, ele disse, né? Mas na verdade, se pensarmos no grego aqui, é um introito para um sermão, para um discurso, né? Então a ideia é que então Pedro usaria a palavra e começaria a discursar. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Acepção aqui era um termo jurídico em Israel usado para o juiz. Ele poderia ser traduzido também por partidarismo. A ideia aqui de acepção. O juiz deveria sempre julgar sem fazer acepção de homem, mulher, pobre, rico e etc. Deveria sempre julgar com justiça. Então, Deus não faz partidarismo, ou seja, Deus não olha a pessoa e faz diferença dela, né? Não faz acepção de pessoas. Então ele introduz o seu discurso reforçando a própria visão que ele teve. O próprio Pedro está aprendendo aqui também. Então o próprio Pedro está num processo de discipulado, está sendo discipulado por Deus, porque agora a salvação chega aos gentios. Esse é o ápice do livro de Atos, esse é o clímax, é o tchan do livro, que agora todo o enfoque vai ser nisso, né? Nesta obra missionária do Evangelho chegando até os confins da terra. Pelo contrário, em qualquer nação, nação poderia ser também traduzido por raça, etnia, estrangeiros e etc. Qualquer lugar do mundo, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos, ou seja, Cristo é o Senhor de todos. Do estrangeiro, do judeu, do rico, do pobre, do homem e da mulher. Então nós temos agora uma flexibilização do discurso de Pedro quanto à ação do evangelho. Ou seja, agora o discurso de Pedro, e vamos lembrar que isso é um recurso importante, redacional, literário, de Lucas, registrar esses discursos de Pedro, de Paulo, de Estevão e etc., nessa sua obra histórica, né? O discurso de Pedro, então, que é um manual de ensino por si só, poderia ser resumido nesta linha: este é o Senhor de todos. Ou seja, Cristo não é Senhor de uma raça só. A salvação é para todos aqueles que nele creem, para todos aqueles que ele chama. Versículo 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu, o termo ungiu aqui é o hebraico Messias e é o grego Cristo. Então, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, é aquela pregação do Cristo e os sinais que acompanham, mostrando que Jesus era o Messias verdadeiro. Os milagres, a cura, o vencer as obras do diabo e etc. Fazendo bem, curando, ensinando e etc. Versículo 39. E nós somos testemunhas, Pedro, testemunha ocular, né? E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, o qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. Então, é aquele resuminho, né, que eu sempre falo aqui já falei algumas vezes, né, que é o cerne
do querigma, né, da mensagem cristã, da pregação cristã, da essência da mensagem cristã, esse resumo, né, de Cristo, da sua obra, da sua paixão e da sua ressurreição. Então ele fala da crucificação, né, usa o termo genérico madeiro, mas lógico, é uma referência à cruz. Ele usa o termo madeiro porque a lei fala que se um homem fosse pendurado no madeiro, ele era maldito. Então, ele usa a linguagem madeiro em vez de usar cruz, justamente para fazer referência a esse texto do Antigo Testamento que fala: seja maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Versículo 40. Porém, né, a morte não lhe segurou. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Então, essa ressurreição quase que a parte imediata da ressurreição, Pedro diz dessa revelação do Cristo ressurreto primeiro ao colegiado dos apóstolos, aos discípulos mais íntimos, né? Se nós voltarmos nos evangelhos, as primeiras a terem um encontro com o ressurreto são as mulheres, né? Então, o círculo íntimo de Jesus. O importante de Pedro ao fazer essa afirmação fala assim: Cristo não ficou na morte, tanto ele ressuscitou que nós estivemos com ele, comemos e bebemos e etc. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Essa ideia, juiz de vivos e de mortos, não tem uma função teológica, tá? A gente tentar entender o que é isso. O que significa ser juiz de vivos, ser juiz de mortos? Será que aquela pessoa que morreu, mas ela era boa, e daí, mas ela não era evangélica, não era cristã, e Jesus vai lá julgar ela e etc. Não, isso aqui é uma figura de linguagem para dizer que se ele foi constituído juiz de vivos, a ideia é que ele é constituído o juiz ou o magistrado ou aquele que tem nas suas mãos o poder de exercer justiça sobre todos. Então, nós podemos dizer juiz de vivos e de mortos é quase uma hipérbole aqui, né? Uma figura de linguagem para dizer que ele é o magistrado de todos, que ele tem o poder, né? Que ele é imbuído dessa autoridade de magistratura que Deus lhe dá sobre todos, tá? Então, juiz de vivos e de mortos. Então, não é simplesmente trazer uma ideia de julgamento, uma ideia penal, uma ideia de um juiz de ofício, e aí julgando o vivo, o morto e etc. Tá? É só uma figura de linguagem. Pedro quer dizer o quê? Este é o magistrado, recebeu essa autoridade de magistratura de Deus. Ou seja, o julgamento está nas tuas mãos. Mas só para dizer que ele tem, né, a autoridade para julgar a todos. Então, vivos e mortos, ou seja, a todos, para mostrar a soberania que Deus tem em Cristo. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Então, no Antigo Testamento, que é a base da construção teológica do Novo Testamento, é a base da teologia, né? O Antigo Testamento apontando Cristo, agora os apóstolos lendo e reinterpretando os textos do Antigo Testamento e o seu cumprimento em Jesus. Ele fala com segurança: os profetas todos apontavam para uma remissão, para uma salvação, para um perdão de pecados, e isso se dá para todo aquele que crê em Cristo. Então, Pedro, é óbvio, né? Não já vou dizer novamente sobre os discursos. Lucas não tinha um gravador de som. Não tinha por escrito o sermão que Pedro disse totalmente. Então ele ouviu de testemunhas, de pessoas que ouviram esse sermão de Pedro e depois ele registrou, né, da maneira mais fidedigna possível, mas não temos aqui todo, né, mas nós temos a essência do sermão de Pedro registrado. E enquanto Pedro ainda falava, versículo 44, ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. O termo caiu aqui poderia ser traduzido como descer, é o mesmo termo usado para Pentecostes.
E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Então, olha que situação maravilhosa. Nós temos aqui o Pentecostes acontecendo entre os gentios. Então, nós temos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre os samaritanos e também agora sobre os gentios. Então, é um ato único, exclusivo, que aconteceu uma vez só. Então, o Espírito Santo já foi derramado e nós temos atos mostrando, né, esta repetição literária, né, mostrando aquele ato do que aconteceu em Pentecostes para referendar o quê? A ação de Deus também sobre os gentios, a ação de Deus também sobre os samaritanos, a ação de Deus sobre os judeus. Então, é como se o Pentecostes estivesse acontecendo ali para mostrar Deus também é Deus dos gentios. A promessa feita lá pelo profeta Joel: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne não é só do povo de Israel, mas para todos aqueles a quem ele chama de todas as nações, povos, tribos, raças e etc. Homens, mulheres, enfim. Então nós temos aqui esse ato maravilhoso, né? Então, não precisa acontecer isso conosco de novo, nós os gentios, brasileiros, estrangeiros, não judeus? Não, não precisa. Aconteceu já aqui. Então, o Espírito Santo já foi derramado sobre nós. Então, a gente orar para Deus, Deus derrama o seu Espírito, já foi derramado. Pai, que o Espírito Santo venha, já veio. Oh, Senhor, nós queremos que a tua presença esteja conosco, já está, ele é onisciente. Então, o Espírito Santo já está. Que bom, que bom. Pois os ouviram falando em línguas. Línguas aqui não é uma língua estática, não é aquele dom que é mais comum entre as igrejas pentecostais e neopentecostais, onde eles afirmam ser uma língua espiritual, uma língua não compreensiva aos sentimentos humanos, uma língua divina, uma língua assim, uma língua espiritual, né? Seguida de um estado de espiritualidade e etc. Né? O línguas aqui remete ao falar línguas, falar outros idiomas. Porque, veja, as pessoas ali compreendem o que eles estão falando, pois os ouvindo falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então, provavelmente, alguém ali que era poliglota falou: poxa, eles estão falando outros idiomas. E faz muito sentido isso. Quando nós linkamos esses eventos do Espírito Santo registrados em Atos, né? O primeiro ato lá em Atos 2, no cenáculo, depois sobre os demais e agora sobre os gentios, remete muito à questão de Babel. A Torre de Babel selou Deus expulsando o ser humano da presença dele ali por causa da torre que eles queriam fazer, né? A questão do orgulho. Deus dividiu as línguas, Deus separou, né? E agora o evangelho é aquele que sara, que resolve essa questão de Babel, a universalização do evangelho. O evangelho agora é que une as nações, que une os povos. Então eles falarem e engrandecerem a Deus sem ter estudado na Wizard, sem ter estudado nas demais escolas aí, English tal e etc. Né? Sem eles terem feito nenhum curso de inglês ou de qualquer outro idioma precedente, etc. Eles sobrenaturalmente engrandecem a Deus em vários idiomas. E um ou outro ali, que provavelmente eram poliglotas, entendem o que eles estavam falando, que já falavam demais idiomas. E isso é muito importante, porque tem esse quê do evangelho que não fica restrito agora a uma nação somente. É o evangelho que alcança todas as nações, todos os povos. Tá? Então, as línguas que eles falavam aqui eram outros idiomas. Falavam em outros idiomas. Não é aquele fenômeno
que é muito comum nas igrejas pentecostais e neopentecostais e etc. Né? Não que a Bíblia negue o outro também, né? 1 Coríntios 14, versículo 1 e 2, parece-me que dá uma margem para que de fato exista algo assim que é diferente desse outro dom aqui de falar em idiomas. São duas coisas distintas. Parece-me que, tá? Não sou glossolalista, não sou estudioso desse tema específico. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então, olha que interessante, né? Eles foram salvos, né, antes do batismo com água. O batismo com água não é condicionante, tá? Há uma doutrina antiga aí que fala que nós recebemos o Espírito Santo no momento em que nós somos batizados com água, né? Uma linha sacramentalista. Parece-me que defender esta linha ela se fragiliza aqui. Estas pessoas recebem o Espírito Santo antes do batismo com a água. E mostrar que a água é somente o símbolo externo daquilo que aconteceu internamente, né? Esta limpeza que o Espírito Santo proporcionou àqueles gentios, lavando o coração deles, regenerando, de maneira que eles têm condição de crer no nome de Jesus. E então eles agora são batizados, ou seja, o ato externo, o sacramento, que é importantíssimo, né? Apresentarmos-nos ao batismo, bem como apresentar os nossos filhos e filhas também ao batismo, né? Como um rito de iniciação, de compromisso, como aquele ritual que substitui a circuncisão do Antigo Testamento. Ou seja, é um ritual, uma liturgia importante, é uma ordenança do Senhor para a sua igreja, significando que estes foram lavados pelo Espírito Santo. É o sinal externo daquilo que aconteceu internamente dentro do nosso coração. E eu quero frisar mais uma vez que de ponta a ponta, estes toda esta situação de conversão, é Deus que toma o controle, é Deus que converte, é o Espírito Santo que vem sobre os gentios. Pedro, enfim, Cornélio, não são os causadores. Né? Não é Pedro que convence Cornélio e não é Cornélio que decide aceitar Jesus. Veja, a trama é divina. A salvação sempre pertence ao Senhor. A isso nós chamamos monergismo, né? A salvação pertence ao Senhor. Deus é que nos salva, Ele é que nos chama. E os meios também Ele vai criando, né? Bom, eu vou concluir. Qual é a importância desse texto para nós? Se esse texto não existisse, os judeus estariam salvos porque o Messias estava lá. Os judeus que creram, os judeus que foram escolhidos por ele, né? Não todos os judeus, sem exceção. Todos os judeus que Deus escolheu. E nós, gentios, estaríamos todos condenados por causa do nosso pecado. Então, esse texto é importantíssimo para você, para mim, que somos brasileiros, né? Ou seja, é a certificação do passado que o Evangelho também chegou até nós. Se não tivesse acontecido esse Atos 10 aqui, estaríamos de todo perdidos. Então é muito importante para nós esse texto. Ou seja, brasileiros, latino-americanos, sul-americanos, etc. Ou seja, essa salvação também é para nós. E Lucas registra em Atos 10 qual é o nascedouro, qual é a origem, como que a salvação começou a chegar aos estrangeiros. Nós, no caso, começou com a conversão do centurião Cornélio. Então esse texto é muito importante para a nossa igreja estrangeira, que agora diante de Deus não há mais acepção de povo, de raça, de nação. Somos todos iguais, homens e mulheres, brancos e negros, orientais e ocidentais. Então todos nós diante do Senhor somos iguais. Ele não faz acepção de pessoas. Maravilhoso, né? Um texto maravilhoso. Então, que Deus nos abençoe com estes longos versículos, porém importantes. Nós vamos aos nossos momentos de oração. Se você ainda não fez o seu pedido de oração, dá tempo.
Temos aqui um pedido do nosso irmão Carmelito Zimmermann. Ele pede oração pela sua esposa Marina e também pela sua família e para todos que estão enfermos nos hospitais. A Letícia pede oração pela Maria Iderna e pelo Ricardo, que permanecem internados na UTI. O Ricardo não é o presbítero Ricardo, tá? É o Ricardo, amigo da Letícia. E pede oração pelos seus familiares. Pede oração pela saúde da Ivanilde e do Sr. Jorge e por todos os membros da nossa igreja. E agora tem um pedido de oração aqui pelo presbítero Ricardo, que está com dor na lombar. A dona Carmen pede oração por Carolina Hidalgo, que foi encontrado um tumor no cérebro. Então, orar pela Carolina Hidalgo. Diácono Osni pede oração por todas as famílias, pede também oração por aqueles que precisam de cura física ou espiritual e também pelos dependentes que são viciados, né? Também a dona Carmen pede pela sua prima Teresa Vasques e por toda a família Vasques, que estão muito aflitos. A Carolina é esposo do pastor Gerardo Vasques, é um casal jovem com um filhinho pequeno chamado Thomas, né? E agora foi encontrado esse tumor, né, no cérebro. Então Deus tenha misericórdia de todos os doentes, então orar por toda esta família lá no Chile. A nossa irmã Léo pede oração pela família da Aidi. A Aidi faleceu na segunda-feira, ontem, né? Estávamos orando para que Deus fizesse a vontade dele, né? E Deus fez. Aprove ao Senhor que a serva dele descansasse e fosse desfrutar das bem-aventuranças eternas. Então, orar por toda a família da Aidi, que agora está sofrendo, né? Pela partida dela. Também pede oração pela família da dona Marisa, que é sogra do chefe do Max, que faleceu hoje. Então, orar por toda a família da dona Marisa. Estávamos orando e Deus fez a vontade dele, verdade, Léo, de fato. E fez o melhor para elas, né? Temos que crer nisso, que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. E a Letícia também pede oração pela Lenita, a sua irmã, que hoje faz aniversário. O Ricardo pede oração. Ricardo FSP aqui, né? Então, hoje tem vários Ricardos para a gente orar. Pede oração por ele, pela sua vida pessoal e profissional, para Deus iluminar os seus caminhos. Ele quer voltar a morar em Santa Catarina. Então, Ricardo Falcione. Bom, nós vamos orar então, são os pedidos que aparecem aqui para mim. Oremos. Senhor, nós intercedemos pela vida do seu Carmelito, pela vida da dona Marina, pedimos por toda a família deles e também por todos aqueles que estão enfermos, que estão internados. Pai, que o Senhor cure e restaure a saúde deles. Pai eterno, nós pedimos pela nossa irmã Letícia, pelo presbítero Ricardo, por toda a sua família, em especial pelo presbítero Ricardo, essa dor que ele está sentindo. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor cure o teu servo. Pai, nós suplicamos pela Maria Iderna e pelo outro Ricardo que permanece internado na UTI, que o Senhor restaure a saúde, fortaleça, os cure-os segundo a tua vontade, ó Pai. E dê força aos familiares nesse momento difícil. Pedimos também pela restauração da saúde da Ivanilde e do Sr. Jorge. E também, ó Pai, colocamos nas tuas mãos todos os irmãos e irmãs, todas as famílias que constituem a nossa igreja presbiteriana de Blumenau, pedindo que o Senhor abençoe todos os membros da nossa igreja, cuidando, Pai, desde o bebezinho até o mais idoso, que a tua graça e teu amor se estenda sobre todos eles, suprindo todas as suas necessidades.
Pai, nós intercedemos pela vida da dona Carmen, do seu Omar, de toda a sua família, em especial pela vida da Carolina Hidalgo, que tem sofrido com câncer e agora encontraram mais um tumor cerebral. Colocamos nas tuas mãos, ó Pai, suplicando um milagre na vida da Carolina. Pai, guarda ela, guarda toda a sua família, guarda o pastor Gerardo, guarda o pequenino Thomas, toda a família Vasques. Deus eterno, tenha misericórdia desta família que vive esse momento tão tenso. Cremos no teu poder, Pai. E, se for da tua vontade, restaura a saúde da tua serva. Guarda toda a família da dona Carmen, seus amigos e amigas, sejam do Brasil quanto do Chile. Pedimos também pela vida do diácono Osni, da nossa irmã Valéria. Abençoe, ó Pai, todas as famílias, todos que nos assistem, todos aqueles que precisam da tua cura, todos aqueles que são viciados, dependentes, ó Pai. Tenha misericórdia, Deus. Que o Senhor os liberte, que o Senhor os livre dessas cadeias. Deus, nós intercedemos pela vida da Léo, do presbítero Max, de toda a sua família. Em especial, ó Pai, nós oramos nesta noite pela família da Aidi, que o Senhor conforte e console os corações. Ó Santo Espírito, sabemos e reconhecemos que foi tua vontade acabar com o sofrimento da Aidi e levá-la para a tua presença. Pai eterno, que nesse momento de dor, o Senhor conforte e console o coração desta família que chora a perda da Aidi. Senhor eterno, nós também pedimos pela família da dona Marisa, que faleceu. Pai eterno, que o Senhor tenha misericórdia, conforte. Só o Senhor pode, ó Pai, dar conforto aos corações nesse momento. Ó Santo Espírito, que a tua infinita graça e a tua consolação esteja com todos que estão enlutados, com todos que estão chorando pela perda de alguém querido. Senhor, abençoe também a Lenita, irmã da Letícia, que completa mais um ano de vida. Pai eterno, que ela tenha muitos e muitos anos de vida na tua presença, com muita alegria, com saúde, com as bênçãos do Senhor. Pai, abençoe o nosso amigo Ricardo. Colocamos diante do Senhor todas as suas decisões, todos os seus caminhos, suplicando pela sua vida pessoal e profissional, esse desejo de retornar a Santa Catarina. Pai, que o Senhor abra as portas, se for da tua vontade, que ele consiga voltar para este estado e fique bem, ó Deus. Guarda o coração e a mente do teu servo, supre todas as suas necessidades e livra-o de todo o mal, não somente ele, mas todos os seus familiares, amigos e amigas. Pai eterno, colocamos diante de Ti todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo e que assistirão depois, pedindo bênção, cura, restauração, pedindo o cuidado do Senhor sobre estas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então vamos mandar os nossos abraços. Se você está nos assistindo e ainda não deixou um oizinho, deixa para a gente poder enviar um abraço para ti. Então, boa noite, Lígia Soares, um grande abraço para ti. Boa noite, Letícia. Boa noite, presbítero Ricardo. Cuida da lombar aí, Ricardo. Trabalhar com as cadeiras aí, muitas horas sentado, dando aula, né? No home office. Cuida da coluna aí, da lombar. Boa noite, Solange, a nossa amiga lá de Xanxerê, no oeste catarinense, né? Chapecó, Xaxim e Xanxerê. Deus abençoe, viu, Solange? Um grande abraço para ti. Boa noite, dona Carmen. Boa noite, seu Omar. Que Deus lhes abençoe. Boa noite, Dulceleia, nossa irmã lá de Itapema. Boa noite para ti. Boa noite, tia Fi. Boa noite, Chico. Um grande abraço aos nossos tios lá de Águas de Lindóia. Boa noite, diácono Osni. Boa noite, nossa irmã Valéria. Um grande abraço. Boa noite, Rose Andrade. Um abração para ti. Boa noite, Claudete Bittencourt, nossa amiga também lá de Itapema. Que Deus lhe abençoe. Boa noite, seu Carmelito. Boa noite, dona Marina. São os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Né? Um grande abraço para vocês. Que Deus lhes abençoe.
Boa noite, Marisa. Boa noite, presbítero Adir. Que Deus lhes abençoe muito. Grande abraço. Boa noite, Everton Butski. Que Deus lhe abençoe. Um abração. Muito obrigado pela companhia. Boa noite, Rosilda Andrade. Um abração para ti. Boa noite, Samuel. Boa noite, Ananda. Boa noite, Samanda. Família amada lá de Xanxerê. Que Deus lhes abençoe. Boa noite, Benedita Domingues, a nossa amiga de Mogi Guaçu, nossa irmã, que Deus lhe abençoe. Um grande abraço para ti. Boa noite, Valério, muito obrigado pela companhia. Deus lhe abençoe muito, um forte abraço. Boa noite, Gilberto Palharim, obrigado pela companhia, que Deus lhe abençoe. Boa noite, Dona Zeni. Boa noite, presbítero Alduíno Sampaio Pereira. Que Deus lhe abençoe. Um abração para Ana, né? Família lá de Xanxerê também. Que Deus abençoe muito, viu, Dona Zeni? Estamos com saudades. Boa noite, Léo. Boa noite, presbítero Max. Um grande abraço. Que Deus lhes abençoe. Transmita, né, os nossos sentimentos a toda a família da ID. Boa noite, Rosilda. Boa noite, Ricardo Falcione. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela companhia. Um grande abraço para ti. Uma excelente noite. São os nominhos que apareceram aqui para mim, tá? Caso você tenha comentado e não tenha aparecido, não fique triste. Que Deus lhe abençoe muito. Obrigado pela sua companhia. Um abraço para nossa irmã Antônia, que eu sei que ela assiste também, né? Um grande abraço para Iraildes. Um abraço para Maria, amiga da Letícia, que às vezes assiste a gente também, né? Ó, apareceu um boa noite aqui especial da tia Edna. A tia Edna é lá de Lambari, Lambari, do Circuito das Águas de Minas Gerais, né? Lá no sul de Minas, né? E a tia Edna e o tio Taíde são cafeicultores, né? E as nossas férias são muito boas quando a gente vai lá vamos na roça, né? Então, muito obrigado, viu, tia Edna? Um grande abraço para a senhora, para o tio Taíde, para todo mundo aí, né? Estamos com muita saudade. Se Deus quiser, a gente, quando tiver umas férias, nós vamos aí em Lambari, né? Vamos passar um dia aí na roça, vamos andar de Toyota, né? Fazer muitas adrenalinas aí. Um grande abraço, viu, Tchedna? Então vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Então nós voltamos amanhã às 19h30 com as canções e às 20 horas com o início do capítulo 11 de Atos, né? Nos demoramos bastante no capítulo 10, mas como eu disse, para mim o capítulo 10 é o coração, é o centro do livro de Atos dos Apóstolos. Então boa noite a todos e a todas, bom descanso e até amanhã.